Sejam bem-vindos. Os aposentados e pensionistas do nosso país, os idosos em geral, sempre foram desrespeitados. Não há empatia, a sociedade os trata ou nos trata com certa indiferença. Isso pode ser visto tanto nas filas dos bancos como nos coletivos e, agora, por último, mais claro, nas atitudes do governo federal com respeito aos aposentados e pensionistas do INSS. Vejam que todos no país tiveram alguma ajuda do governo federal para atravessar a crise da pandemia de Covid-19. Os que ficaram de fora, aposentados, pensionistas e BPC/LOAS. No meio de tudo isso, ainda há pessoas que generalizam e dizem que a culpa por tudo isso é dos idosos. Vejam bem, ainda nos culpam por tudo isso. Desprezo, indiferença, falta de empatia, falta de respeito, falta de consideração aos idosos e ainda o culpado somos nós. Ontem, em uma entrevista, uma participação em canal do YouTube, um dos diretores da COBAP, que é a Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, disse que a culpa por tudo isso é dos idosos. Os idosos é que são acomodados e não saem de casa. Vejam bem, em meio a uma pandemia, o cidadão dizer que o culpado somos nós. Então vejam bem, um dos diretores da associação que é criada para defender aposentados e pensionistas nos acusam de acomodados. Para ele, o culpado ou os culpados por tudo isso somos nós, os aposentados e pensionistas. Isto mesmo que você ouviu. O cidadão vai participar de um canal do YouTube não para defender os aposentados e pensionistas com respeito à MP 1006/20, onde recebeu 50 emendas, muitas boas para os aposentados e pensionistas. Então, como vocês podem ver, o cidadão participa de canais do YouTube, de amigos, para enaltecer o canal do cidadão, pedir likes, pedir compartilhamento e acusar aposentados e pensionistas idosos do país por serem acomodados. De acordo com palavras dele, a culpa é dos aposentados e pensionistas que não saem de casa. Este cidadão mostra claramente o seu desconhecimento de como vivem aposentados e pensionistas neste imenso país. Regiões de difícil acesso. Nem todos os aposentados e pensionistas podem se deslocar. Se o cidadão partir para o norte do país, os deslocamentos são feitos, na sua grande maioria, em embarcações. E o cidadão quer que os idosos agora saiam de casa em meio à pandemia. Quando estavam lutando pela margem dos 5%, que é benéfico para o sistema financeiro, eu vi muitos diretores de associações e até da COBAP, como este mesmo diretor, participando de lives, dizendo que era uma maravilha essa margem dos 5%. E isto eu não vi com respeito à suspensão dos pagamentos dos consignados. É tanto que eu fiz um vídeo, e este vídeo chegou até o presidente da COBAP, desta associação, desta confederação, onde este cidadão também é diretor. E o seu presidente, senhor Varley, disse que iria ajudar. Mas, sinceramente, eu não sei o que é que a COBAP está fazendo, porque eu não vi mais nenhuma coisa a respeito de nos defender. Ninguém tomou esta bandeira, ninguém foi à frente lutar. Os canais do YouTube é que estão lutando. Não tem ninguém de associação, de confederação, de aposentados e pensionistas que estão na frente da batalha junto com a gente. Aí aparece este cidadão em um canal do YouTube. É um cidadão
que gosta de se vestir de super-herói raquítico, dizendo que o culpado são os aposentados e pensionistas por serem acomodados. O cidadão generalizou. Esses aparecimentos dele nesses canais só servem ou serviam antes na campanha para pedir votos e agora para haver elogios múltiplos. É o cidadão elogiando o dono do canal elogiando o cidadão, sempre levantando a bola de um do outro. E com respeito aos aposentados e pensionistas, muito pouca coisa se resolve. Então, este cidadão que diz que nós somos acomodados, que generaliza tanto, onde ele está nesta luta que estamos travando. Inclusive, a COBAP que ele diz que faz parte. Eu até já falei aqui uma vez e vou repetir. Ele diz que representa 45 milhões de aposentados e pensionistas. Ele pode representar 45 milhões de aposentados e pensionistas, menos um, que sou eu. Já falei para ele já. Isso não é nenhuma novidade, porque aqui nós não mandamos recado, nós damos o recado. Então, senhor diretor da COBAP, em vez de ir a canais do YouTube acusar aposentados e pensionistas de acomodados, o que é que o senhor também está fazendo nesta luta que estamos travando, com respeito ao 14º salário, à suspensão dos pagamentos dos consignados que nós não sabemos? Uma vez eu falei que esse cidadão mentiu. E em vez em quando eles dizem que eu falei que eles haviam mentido. Isto eu posso provar através da live da Vitória. Quando houve uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social e este diretor saiu da reunião e foi dizer, nessa época havia o quarteto, foi dizer ao quarteto que a margem dos 5% havia sido aprovada, inclusive também com a carência de 90 dias para os contratos sem juros. Isso eu tenho nessa live. E só não coloquei ainda com respeito ou em respeito aos outros 3 que fazem parte desta live, a chamada live da Vitória. Vejam bem, neste dia, este cidadão que participou desta reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, se não me engano, 27 de julho, disse que a margem dos 5% havia sido aprovada. É tanto que o quarteto fez uma grande festa, a chamada Live da Vitória. E como sabemos, esta MP 1006 só foi aprovada ou assinada no dia 1º de outubro. Então realmente houve uma mentira, realmente ele mentiu, porque nesse dia não foi aprovada. Falou que tinha sido aprovada, que era uma grande conquista, uma grande festa, e também com respeito à carência de 90 dias. Quando a gente aqui diz uma coisa, a gente tem como provar. Eu tenho esta live guardada. E da próxima vez que este canal aí, ele sabe quem eu estou falando, pelo menos fizer uma menção no meu nome ou no nome do canal Fênix da Informação, eu vou colocar esta live na íntegra, para que todos possam ver quantas vezes esse cidadão mentiu nesta live. É tanto que no outro dia desta live, o vice-presidente do BMG fez também um vídeo dizendo que não tinha sido assim. Havia aumentado a margem do cartão de crédito. E um dos amigos que fazem parte do quarteto me ligou, entrou em contato comigo, perguntando o que podia ser feito, porque muitas pessoas xingando o canal deles, que eles haviam errado, o que podia fazer. E o que eu falei para esse cidadão foi, fale a verdade. Diga que um diretor da COBAP participou da reunião, equivocou-se no que ouviu e que a margem não foi aprovada. E foi exatamente isso que eles fizeram. Primeiro fizeram lives individuais, depois se reuniram, chamado quarteto, convidaram este mesmo cidadão da COBAP e desmentiram tudo, dizendo, olha, nós nos precipitamos na alegria da aprovação, o senhor tal não ouviu direito
e equivocou-se, não haverá a margem dos 5% agora, é para o cartão. E este senhor disse, eu me equivoquei, não entendi e assinei o documento. Na época eu falei, como um representante de 45 milhões de pessoas assina um documento sem ler. Então, quando eu falei que o cidadão mentiu, é porque ele mentiu. Então, aqui fica o lembrete para este cidadão que gosta de se fantasiar de super-herói raquítico. Mais uma vez que ouvir o meu canal ou nome, menção sobre mim ou meu canal, eu vou pedir permissão aos 3 que fazem parte ou que faziam parte do quarteto e vou colocar esta live da vitória para que todos vejam quantas vezes esse cidadão disse a margem dos 5% foi aprovada, foi uma grande conquista e também agora tem a carência de 90 dias sem nenhum juros. Então, se ela não foi aprovada no dia 27 de junho, só foi aprovada no dia 1º de outubro, o cidadão mentiu. Então, aí está um recado, porque aqui nós não mandamos, nós damos o recado. É incrível como um cidadão que faz parte de uma associação, em vez de lutar em prol dos aposentados e pensionistas, xinga os aposentados, critica, acusa de acomodados. Parece que não conhece o nosso país ou não conhece esses que são afiliados a essas associações. Qualquer dia aqui eu conto sobre a minha bronca com respeito a sindicatos. Desde a época, antes de casar, que eu queria comprar uma casa e não tinha o dinheiro completo. E fui pedir ajuda a esse pessoal e fui negado. Então eu tenho os meus motivos. E só avisando finalmente para esses 2. Esqueçam que existe o canal Fênix da Informação. Esqueçam que existe, porque eu vou começar a botar a live da vitória, explicando direitinho todos os pontos que o cidadão mentiu. Eu tenho guardado. Tenho a live da vitória e tenho a live do outro dia, onde ele veio a público dizer, eu estava errado porque não entendi e assinei, coisa que eu não entendi. Então aí está, avisar para esse cidadão que procure defender os aposentados e pensionistas e não atacar. Já não bastasse nós não termos nada, governo não dá nada, a sociedade nega. Agora vem associações que deveriam defender aposentados e pensionistas, acusar, generalizar aposentados e pensionistas, que a culpa por tudo isso é nossa, por sermos acomodados. Então aí está, pessoal. Eu apenas mostrei aqui o que está acontecendo, porque essas participações em canais do YouTube, principalmente no canal desse cidadão, serve apenas para rasgação de seda. É o cidadão elogiando o outro, pedindo, deixe o like para o canal do cidadão, que vai favorecer, deixe o seu compartilhamento, é sempre assim. E sobre os problemas dos aposentados e pensionistas, fala pouquíssima coisa, muito pouco se fala. E volto a dizer, o que é que a Cobap está fazendo? Se fez alguma coisa, mande nos dizer para que nós possamos publicar. Nós queremos saber o que é que essas associações que tanto arrecadam dinheiro de aposentados e pensionistas estão fazendo a favor. Ou apenas criticam, acusam aposentados e pensionistas de acomodados por não saírem de casa. O cidadão agora quer que nós saiamos de casa em plena pandemia de Covid-19. Então aí está, pessoal, é apenas um lembrete, um breve recado para essas pessoas. Procurem trabalhar em favor dos aposentados e pensionistas, porque essas associações recebem e recebem muito para isso. E não vi a canais do YouTube criticar, acusar, generalizar aposentados e pensionistas de acomodados. O senhor não sabe quantos aposentados e pensionistas estão em camas de hospital, estão em casa doentes. São
São pessoas solitárias, não tem ninguém para fazer por eles. Ganham apenas um salário mínimo, não podem se deslocar só porque o Senhor quer que todos desloquem. Parece que o cidadão perdeu a eleição de vereador, se não me engano, para Guarulhos, e agora quer descontar nos aposentados e pensionistas que não votaram nele. E para encerrar o vídeo, eu vou repetir o que eu sempre disse. Ele pode ser representante de 45 milhões de aposentados e pensionistas, porém, menos um. Da próxima vez que for dizer que é representante de 45 milhões de aposentados e pensionistas no país, diga: eu sou representante de 45 milhões de aposentados e pensionistas no país, menos um, que é o professor Walter Rodrigues Júnior, do canal Fênix de Informação. Eu não o represento, porque na realidade o Senhor não me representa. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.